Já ouviu alguém dizer que paciente oncológico não combina com UTI? Pior, que o paciente oncológico em cuidado paliativo nem passa perto de uma unidade de terapia intensiva. É tabu? É mito? É conversa boa, eu posso garantir. Pode ficar até o final, que a gente tem muito papo aqui hoje e tá imperdível esse episódio. Bem-vindos a mais um podcast Pode Falar de Câncer Sim. Meu nome é Graziela Piló, eu sou oncologista clínica e estou aqui com minha colega e amiga Mariana Cunha, também oncologista, para desmistificar e ajudar todo mundo que está aí de alguma forma relacionado a esse mundo do tratamento do câncer. Então hoje com a gente uma convidada muito especial, ela que é paliativista e também trabalha na medicina intensiva, doutora Daniela Brites. Muito obrigada, Dani, por ter vindo aqui conversar com a gente. Eu acho que essa conversa sobre cuidado paliativo é sempre muito importante. A gente já conversou, inclusive, antes, sabe? Mas hoje a gente traz esse foco, né? O foco dos tratamentos invasivos, agressivos versus cuidado paliativo. Muito bem-vinda. Eu que agradeço, eu fico muito feliz, né? São os dois temas que eu gosto muito, né? Eu falo que quer me agradar é chamar para falar de terapia intensiva. Quer me agradar mais ainda é falar de cuidados paliativos na terapia intensiva. Então, eu acho que é fundamental esse tema, porque uma das coisas que mais eu tento quebrar um mito, é paliativo e vai para UTI? Você é intensivista e paliativista? Como se as duas especialidades não se correlacionassem, né? Então, eu acho que isso é fundamental a gente começar a conversar e as pessoas tirarem essa ideia do que ou é paliativo ou é tratamento intensivo. Mais do que isso, eu acho que eles têm a ideia e a gente sempre tenta trazer aqui, mas por mais que a gente traga, eu acho que ainda fica grudado no imaginário das pessoas que o cuidado paliativo é cuidado de fim de vida, assim, aquele paciente que não temos mais absolutamente nada a oferecer, está no paliativo. Então fala assim, paliativo e UTI, fala, meu Deus, porque não é, né, Dani? A gente está tentando trazer cada vez mais esse cuidado para o início do tratamento. Então, a gente precisa que as coisas andem juntas. Tem que tirar esse tabu. Com certeza, né? O cuidados paliativos, ele é uma abordagem que cuida de pacientes com doenças ameaçadoras à vida. Uhum. A terapia intensiva cuida de situações onde os pacientes estão em situações ameaçadoras à vida. Uhum. Então, eu falo que a interseção do cuidados paliativos com a terapia intensiva é muito grande. Em ambas as situações, os pacientes estão em situações ameaçadoras à vida, com grande sofrimento. Uhum. Então, eu falo assim, que se a gente fizesse uma interseção da terapia intensiva com cuidados paliativos, viria que ambos estão cuidando de pacientes com doenças ameaçadoras à vida, cujo foco é aliviar sofrimento. Eu sempre gosto de explicar isso para a família, assim. Já mudou muito a ideia do que é um bom intensivista. Antigamente, as pessoas tinham uma ideia que a terapia intensiva era o tudo ou nada, né? Precisa sobreviver a qualquer custo. E isso começou a mudar muito, né? O que a terapia intensiva faz? Ela dá suporte quando se tem uma disfunção orgânica, visando que o paciente saia com qualidade de vida. Uhum. Então, um bom intensivista, ele se preocupa com sobreviver e poder recuperar, né? Eu sempre gosto de explicar isso. Sobreviver é diferente de recuperar. A gente quer que o paciente sobreviva àquela situação grave que motivou a ida para a UTI, mas que ele tenha a capacidade de recuperar e tenha qualidade de vida. E o que o cuidados paliativos faz? Ele busca garantir qualidade de vida. Então, se a gente perceber, a interseção da terapia intensiva com cuidados paliativos é garantir a qualidade de vida. Óbvio que em momentos, em ações diferentes, mas o foco das duas especialidades é a qualidade de vida. Por isso que eu não consigo ver um intensivista que não saiba cuidados paliativos. E quando a gente fala que o paciente está nessa jornada de tratamento, nem sempre o tratamento oncológico é rápido, né? Às vezes demora meses, mas pode demorar anos. E quando a gente fala que esse paciente vai junto desde o início, muitas vezes, mesmo ele não tendo uma expectativa de cura, né? Assim, a gente sabe que o prognóstico oncológico por si só não ainda nos traz a possibilidade de tratamento com intuito curativo. Mas ao longo dessa jornada, que pode ser de anos, o paciente pode ter uma intercorrência, alguma questão ali que é grave o suficiente para ser tratada no CTI, né? E ainda assim, ele continua com
com essa condição crônica dele oncológica. Então, acho que é por isso que é importante as pessoas entenderem, né? Um paciente paliativo vai para o CTI? Vai. Porque muitas vezes ele pode estar tratando de uma outra doença que pode ou não estar relacionada à questão oncológica, mas que tem cura, que tem tratamento. E precisa de um tratamento agressivo, né? Um tratamento mais... E isso é muito interessante. Primeiro, assim, vocês como oncologista falam... O cuidado oncológico mudou muito, né? Então, com isso, faz com que o paciente, apesar de estar com câncer, ele pode estar, sim, num momento de vida dele muito bem, Sim, né? Acho que esse é o primeiro ponto, né? A indicação da terapia intensiva, ela vai muito além de ver só se o paciente tem câncer, né? Eu acho que voltar um pouquinho antes, né? Assim, muitas doenças não têm cura. Né? Então, a medicina evoluiu, mas as doenças que antes matavam, hoje elas se cronificam ou tem uma jornada muito longa, mas que as pessoas podem ficar bem e durante essa jornada elas podem ter intercorrências que vão necessitar do suporte da terapia intensiva. O que nós intensivistas fazemos? A gente dá suporte em uma situação grave para que aquele paciente possa se recuperar. Para isso, ele tem que ter uma condição de saúde que permita essa recuperação. E não necessariamente que ele tenha um câncer significa que ele não tenha capacidade de recuperar, por exemplo, de um quadro de sepse, que é o principal motivo que leva um paciente para ir para a UTI. Né? O que eu acho que a primeira coisa que tem que ter um preconceito é de entender assim, quem é esse paciente com câncer, em que momento da doença que ele está e o que motiva a ida para a terapia intensiva, né? O que eu vejo no meu dia a dia é que as pessoas acabam perdendo o time do encaminhamento para a terapia intensiva, né? Quando o paciente já está muito, muito doente, ele pode perder a oportunidade de ter a capacidade de se recuperar. E justamente por as pessoas ter um preconceito com o paciente oncológico, né? Assim, já tem câncer mesmo? Ou tudo é culpa do câncer? E não entender que tem outras situações que levam àquela disfunção. Né? Na época da pandemia, a gente são reversíveis, né? Que podem ser reversíveis, né? Eu sempre gosto de explicar assim, uma doença grave, ela pode ser grave para mim, Daniela, que tenho 36 anos e não tenho nenhuma doença, e motivar a ida por UTI, e como ela vai ser grave para um paciente oncológico. Não é porque ele é oncológico que já tem uma sentença de mortalidade na UTI. É grave. Engraçado você falando isso, porque assim, tem dois pontos da UTI que são muito, muito interessantes, né? No imaginário das pessoas, a UTI é o recurso máximo de um hospital, é um recurso máximo de assistência. E nesse recurso máximo de assistência, as chances do paciente se recuperar são maiores. Então, veja, acho que o tema aqui ele é bem interessante, porque ele pontua dois momentos do paciente aqui. Muito boa sua reflexão da interseção entre as duas áreas. E o paciente oncológico, ele passa por vários momentos desafiadores ali durante a sua jornada, você disse bem, a gente está observando uma mudança drástica da história natural, né, do tempo de vida e do tempo de tratamento que esses pacientes estão sendo conduzidos, e, portanto, tem uma lacuna em um espaço de aprendizado dos médicos que estão assistindo a esses pacientes, para poder interpretar quem vai para UTI ou quem não vai para UTI. Senão o paciente lá está ouvindo essa conversa e pensa assim, mas espera aí, se tem indicação para ir para UTI, que é o recurso máximo de se recuperar no hospital, tem que ir. Mas não, né, Dani? Existe uma particularidade aqui que é o conceito errado que vem trazido, de que a UTI é o recurso máximo do paciente que tem chance de vida. E aí, o conceito errado o paciente oncológico não tem chance de vida. Então, só para a gente entender os conceitos. O mito do cara que está recebendo lá na UTI fala, esse paciente não vai entrar na UTI, esse cara não tem indicação de UTI, ele não pode ser entubado, ele não pode ser dialisado, ele não pode usar noradrenalina, os recursos que a UTI tem porque ele tem um câncer. O mito aí é porque ele considerou que o câncer é uma doença incurável, intratável e que não é possível viver com ele. E o outro ponto a UTI é possível captar esse paciente que eventualmente está num recurso, né, está numa situação de saúde difícil, fazer com que ele melhore provisoriamente daquilo que o levou para a UTI e devolvê-lo para uma outra condição de seguir sua vida. Então, esses conceitos, eu acho que eles são trabalhados em várias instâncias, né? No médico, quem está prestando assistência para o doente lá na UTI, lá na oncologia, paciente familiar. Porque existe isso. Inclusive, na hora que a gente vai discutir com a família em situações em outro extremo, que é aquele paciente que a gente não julga que deveria ir para a UTI, esse conflito vem.
aparente. Excelente, assim, eu acho que primeiro a gente tem que pensar o seguinte, existe indicação da terapia intensiva, né? Para isso, tanto que a gente tem uma portaria, né? A resolução 2156, ela coloca os critérios para um paciente ir para a UTI. Quando eu penso em critérios para a UTI, primeiro eu tenho que pensar quem é o meu paciente. Quando eu penso quem é meu paciente, se é um paciente oncológico, vamos pensar, em que momento da doença ele está? Eu estou falando de um paciente que acabou de fazer um diagnóstico de câncer, que está aí na primeira linha de quimioterapia, ou eu estou falando de um paciente que já passou por várias linhas de tratamento e ele já está mais fragilizado? Então, primeiro eu tenho que entender qual é a doença do meu paciente. Depois eu tenho que entender em que momento de vida o meu paciente está. Depois eu tenho que entender qual é o valor do meu paciente. Por que eu coloquei isso? O valor não vem em cima da doença. Em que sentido? Se é um paciente que está numa fase mais avançada de vida, se ele está muito fragilizado, se ele já está, a doença já avançou apesar do tratamento quimioterápico, se é um paciente que está num fim de vida, ele pode ir para a UTI? Pode, para manejo de sintomas, se esse for a nossa necessidade. Mas ele não tem condição de se recuperar dessa disfunção orgânica. Perfeito. Eu sempre gosto de explicar para os residentes assim, paciente muito grave é diferente de um paciente que está falecendo. E a gente precisa entender essa diferença. Né? A gente vai, sim, a terapia intensiva pode ser, sim, um bom lugar para um paciente falecer, com o máximo de dignidade possível que a gente possa oferecer, mas a gente tem que alinhar a expectativa de acordo com aquela situação que a gente está. Então, eu tenho um paciente, eu tenho que saber quem é meu paciente, em que momento da doença que ele está, qual é a disfunção orgânica que está motivando a ida para a terapia intensiva. Porque aí eu penso, essa condição é potencialmente reversível ou é um paciente que ele já está tão doente que não tem como a medicina recuperar aquele estado de saúde, né? Eu sempre explico, a terapia intensiva ela dá suporte para um paciente para um paciente recuperar, desculpa. Se um paciente já está muito doente, ele não tem capacidade de recuperar. Eu sempre gosto de explicar para as famílias, que às vezes fica fácil, eu gosto de falar assim, todo mundo fala para a gente fazer uma poupança de reserva. Para a gente gastando em situações de emergência. A nossa saúde nada mais é do que uma poupança que a gente foi fazendo. Se a gente já foi gastando a nossa poupança ao longo da vida, pode ser que eu chegue num momento que eu brinco assim, nós já estamos no cheque especial. Você já não tem mais reserva de saúde para gastar. Então, a terapia intensiva não tem como recuperar. Ela vai cuidar desse momento de fim de vida. Eu acho que a gente vale uma conversa que é de extrema importância, assim, no meu ponto de vista, da equipe da oncologia também com a equipe que recebe esse paciente no cuidado intensivo. Porque há um tempo atrás a gente via, e eu acho que graças a Deus isso tem mudado, um embate entre duas equipes, como se a gente estivesse realmente em lados diferentes. E a oncologia melhorou muito os tratamentos dos pacientes, né, Dani? Então, a gente vê quem está de fora, e eu falo que a oncologia é uma especialidade à parte, porque a maioria das outras especialidades médicas, por melhor que sejam, não entram a fundo na parte de tratamento oncológico. Então, quando a gente muitas vezes diz assim, olha, esse paciente tem um potencial, né, de viver muito tempo, um potencial de reverter a condição da doença, as pessoas olham pra gente como se a gente fosse um ET, né? Falam, meu Deus do céu, mas é um paciente com um câncer de pulmão. A gente, em outro podcast, estava conversando, assim, câncer de pulmão, mesmo avançado, a gente tem uma expectativa muito boa para o paciente. Então, a gente quer, e a gente sabe que vivendo mais, ele vai ter essas intercorrências. Então, essa fala, essa conexão com o intensivista é muito importante para a gente alinhar as expectativas. Porque se a gente não alinha na parte médica, que dirá com a família, né? A família fica completamente perdida nesse ponto. Era cuidado paliativo, mas é CTI, mas eu quero que vá para a CTI, você está falando que é cuidado paliativo, e viram mais um ponto de angústia para o familiar. Ô, Dani, define para quem está assistindo pra gente o que é cuidado terminal, de cuidado terminal de vida, que é diferente do cuidado paliativo. A gente já falou isso aqui algumas vezes, mas eu acho legal reforçar o conceito, porque é muito diferente, né, do que é oferecer esse suporte de uma equipe que, entre os profissionais envolvidos, está o médico, que é uma equipe que pode dar suporte para esse paciente, e que vai além do cuidado de fim de vida. Porque o conceito eu acho que não está claro, às vezes, nem para os profissionais médicos, infelizmente. Com certeza, né? O cuidados paliativos é uma abordagem que cuida de pacientes com doenças ameaçadoras à vida, cujo foco é garantir qualidade de vida e alívio de sofrimento, cuidando da família. Essa é a definição. Na definição, não está escrito paciente terminal.
Né? Eu gosto sempre de começar explicando pela definição. O cuidados paliativos cuida também do fim de vida, mas o fim de vida é uma parte desse cuidado. Ela não é sinônimo. Eu gosto sempre de falar, cuidados paliativos não é sinônimo de fim de vida. Cuidados paliativos é sinônimo de qualidade de vida e cuida do fim de vida. Em algum momento da nossa trajetória, o nosso fim de vida vai chegar. E o cuidados paliativos vai cuidar desse momento para que seja com o máximo de dignidade essa partida. E por que a gente precisa falar muito do fim de vida? O Brasil é um país que se morre mal. Se morre mal porque se vive mal. A gente fica atrás de países com uma economia muito pior do que a nossa em termos de qualidade de morte oferecida. E essa avaliação, eles levam em consideração o quê? Acesso à medicação da dor. Os pacientes morrem com dor, infelizmente. Então, a gente tem que falar, assim, muito do cuidado de fim de vida para falar assim, olha, os nossos pacientes não estão tendo um fim de vida adequado. A gente precisa estudar mais farmacologia, estudar mais os medicamentos, estudar sinais de fim de vida, até mesmo para explicar para aquela família que aquele de fim de vida está chegando e poder permitir um ritual de despedida, né? Se aquilo for fazer sentido, já começar a trabalhar aquele luto, que o luto não começa com a morte, né? Ele começa muito antes, ele começa com o processo do adoecimento. Então, cuidados paliativos, ele cuida do adoecimento. Ele quer cuidar daquela trajetória. Só para comentar uma coisa interessante que você falou sobre a visão do intensivista e do oncologista, né? Tem estudo que mostra que o oncologista tem um otimismo e o intensivista um pessimismo, né? É um estudo que eu acho muito interessante, que ele pega o mesmo paciente e coloca o que o oncologista faria e o que o intensivista faria do caso. E quando você vai ver, tem uma divergência muito grande. E o que é a conclusão do artigo? O ideal é juntar o nosso pessimismo, que vê muita doença grave, com o otimismo de vocês para ter um equilíbrio, porque não adianta também só a nossa visão, se eu não consigo entender o que aquele medicamento que vocês fizeram possa dar. Será que uma consequência que eu tô achando não é ser consequência de um tratamento quimioterápico? Será que o paciente ganha um quimioterápico e ele vai piorar um pouquinho para depois ele recuperar? E você tá vendo ali na pior fase. Na pior fase. Se você, e o intensivista não tem realmente obrigação de entender essa parte oncológica, né? Então, é obrigação nossa, né, na oncologia, de passar esse prognóstico e passar, às vezes, até o mecanismo de ação das medicações, qual que é a expectativa daquele paciente. Eu acho que muda muito essa visão, né? E o que dirá, então, da família. Muito. É porque é isso, né? A terapia intensiva, eu gosto de dar exemplos aqui, eu acho que é uma prosa boa pra gente dar exemplos para quem tá ouvindo. Um paciente que tá tratando um câncer de pulmão agressivo e que às vezes tá em quimioterapia, imunoterapia, terapia-alvo, as estratégias são várias, e eventualmente pode considerar aí que às vezes é um paciente que já tem uma carga de tabagismo, de cigarro, né, tem às vezes um DPOC ou um enfisema por trás do câncer ali, e que adoece por uma descompensação do DPOC, uma pneumonia, né, uma situação que às vezes é potencialmente tratável, e o paciente entra para o pronto-socorro. A gente já conversa aqui que existe tabu até no pronto-socorro, porque em determinados lugares, Dani, uma fragilidade do nosso sistema, e até pela formação médica que não contempla oncologia em vários aspectos, deixa esse paciente às vezes minguar no pronto-socorro, porque só a má interpretação de que ele é um paciente oncológico e de que ele só pode ser visto pelo médico assistente, porque ninguém sabe oncologia, mas pneumonia todo mundo sabe. E aí o cara não trata a pneumonia do paciente, não trata o DPOC exacerbado ali, aquilo ali complica, vira uma sepsis, perdeu a hora de ouro do paciente. Aí chama o oncologista e fala assim, e aí? É cuidado paliativo? Você fala, agora né? Agora porque não tem, assim, agora tá morrendo, fala, agora está, né? É interessante, porque eu fico falando isso lá, aí não é paliativo, é refratário. Exato, isso não é o termo, outra coisa, né? que eu fico falando muito com os residentes, assim, tem um outro estudo que eu gosto muito, que ele divide os pacientes, assim, que é pra gente até falar sobre o traio de CTI, que eu acho que os colegas têm que saber. Você falou do colega saber pneumonia, eu já diria assim, emergências oncológicas é o beabá. Se você se propõe a dar um plantão no pronto-socorro, você tem que saber tratar uma neutropenia febril, uma hipercalcemia da malignidade, saber diagnosticar uma compressão medular, entender que é uma emergência e que o paciente não pode perder o timing do tratamento, né? E então, o que a gente tem que entender? Que aquele paciente, existe também pacientes que a gente tem dúvida se ele é potencialmente
tem uma situação potencialmente reversível da terapia intensiva. Então, o que a gente faz é o quê? Um trial de CTI. O que é um trial de CTI? Eu encaminho aquele paciente para terapia intensiva. É um teste. É um teste. Eu dou as medidas intensivas e eu reavalio. Se meu paciente melhorar, significa que ele tinha reserva e deu conta. Se não, significa o quê? Que o corpo está dando sinal que é para eu cuidar para que o fim de vida seja melhor possível com aqueles recursos que a gente tem. Né? Eu gosto de falar assim, não é porque eu comecei uma medida intensiva, seja uma intubação, uma noradrenalina, uma antibiótico terapia, que eu preciso manter até o fim. Se chegar um momento que a gente percebe que o paciente não melhorou, que ele está dando sinais de que ele não vai se recuperar mais, é da gente parar e falar, vamos cuidar para que ele tenha um fim de vida digno. Então, o que é o trial de CTI? Isso eu gosto de explicar muito porque eu vejo que as pessoas não sabem. Né? O que é o trial de CTI? Eu tenho um paciente oncológico que ele tem uma intercorrência, vamos dar uma intercorrência de sepsis, que é uma intercorrência comum, que não, ele tem uma infecção grave e que ele precisa ir para a UTI. Ele está com a pressão mais baixa, ele está fazendo menos xixi, então vamos mandar esse paciente para a UTI? Mas ele tem um câncer avançado, ele já estava começando a cair o estado performance, mas vamos dar uma tentativa? Vamos ver se ele responde aquelas 48, 72 horas de tratamento intensivo? E nesse momento eu vou tendo uma construção honesta com a família. Eu gosto sempre de explicar que tem 2 caminhos quando chega na UTI. Né? Um caminho estou tratando a infecção, às vezes precisei entubar, estou usando remédio para subir a pressão e meu paciente pode melhorar e vir a sair da UTI, mais fragilizado do que entrou, mas vir a sair. Um outro caminho é o corpo vir se enfraquecendo mais e mais e apesar do suporte clínico, aquele paciente não está melhorando. Significa o quê? Que o meu teste de terapia intensiva não deu certo para aquele paciente. Significa o quê? Que eu vou cuidar, eu suspendo aquelas medidas intensivas que não são mais apropriadas, e aí é bom a gente falar, porque assim, existe uma resolução do CFM, que é a resolução 1805, que permite ao médico suspender medidas que não são mais apropriadas para um paciente. Então, se eu mandei meu paciente para UTI e o corpo não respondeu, então tá, vamos cuidar agora do fim de vida. Eu posso suspender droga vasoativa, suspender antibiótico terapia, propor uma extubação paliativa e cuidar para que não ocorra uma distanásia, que não ocorra um prolongamento do processo de sofrer. Mas eu dei a oportunidade do meu paciente ir para a UTI e ter uma tentativa de recuperação. Né? E o gráfico que eu ia comentar é que existe um paciente que tá doente, mas que ele não precisa de terapia intensiva. Ele está com uma pneumonia, mas ele está em ar ambiente, ele mantém uma pressão boa. Esse paciente, ele melhora sem a UTI. Existe um outro paciente que já está muito doente, que é o paciente que está falecendo. Esse paciente também ele não deve ir para a UTI, a não ser que seja para manejar sintomas. Existe um gap aqui, que é um paciente que está começando a precisar de um catéter nasal, perfusão já piorou. Esse é o time de ir para a UTI. O que eu acho que às vezes acontece é que a gente não olha para esse paciente por preconceito, às vezes do câncer, vou olhar outro. E quando ele já está lá com várias disfunção orgânica, né, que o fígado já parou de funcionar, que ele já está hipotenso, usando noradrenalina em dose alta, aí você entuba, aí você pede uma vaga na UTI para um paciente que é refratário. Aí você fala, aí você quer chamar um oncologista, naquele momento daquela intercorrência, num paciente que está com várias disfunções orgânicas, né? Esse paciente, ele não se beneficia de terapia intensiva porque o corpo dele já está falindo e a gente vai cuidar do fim de vida. Eu acho que a questão é identificar quando o paciente começou a ficar grave. Porque a gente tem um momento, pra terapia intensiva. Como tudo, né? Independente de ser um paciente oncológico ou não, né? Se a gente perde esse tempo da terapia intensiva, usualmente é mais difícil de reverter, mesmo o paciente com saúde antes preservada. Mas aí que tá, né? A mágica do cuidado paliativo, acho que é essa. Primeiro, a compreensão do adoecimento, né? Do processo em si. E aí o paciente, na maioria das vezes, quando bem acompanhado, quando a equipe está totalmente focada em cercar o paciente desses cuidados de paliação, é muito comum que o paciente faça suas decisões a respeito de ir ou não ir para a UTI, né? Que são as diretivas, e eu acho que eu queria abordar isso daqui, porque muitas vezes os familiares, né, no momento de um adoecimento rápido, não há tempo hábil, às vezes, para assimilar aquele tanto de informação, e o familiar, ele acaba acreditando que, assim, ele tem que oferecer tudo. E às vezes a gente ali na interpretação dos fatos, como você disse, perdeu o time de ação, o paciente está com todos os órgãos estão sendo comprometidos, ou muitos deles é a disfunção de órgãos que nós estamos comentando aqui.
associada ao câncer, e aí, às vezes a gente conversa com a família e fala, olha, a UTI nesse momento, as medidas invasivas não vai acrescentar tempo de vida para ele, a não ser que a gente pense que vai aliviar sofrimento, o tempo de vida não. E aí fica aquela confusão de conceito ali da família, poxa, mas não, mas ele tem que ir. E o paciente às vezes não conseguiu nem captar a mensagem, não consegue opinar, porque quando ele tem tempo, eventualmente ele consegue opinar sobre isso. Eu acho que isso acontece com muita frequência, porque a gente precisa trazer sempre essa conversa para o início, mas às vezes as coisas acontecem de uma forma muito grave. Rápida, né? Muito rápida. E eu queria conversar um pouquinho sobre essa questão especificamente. Quando a gente não tem tempo para conversar sobre o cuidado paliativo de uma forma mais tranquila no consultório, né? E aí essa conversa vai para o CTI. Né? Como que fica isso? Porque eu tenho a sensação que a gente entra num universo paralelo, assim, muito mais difícil de convencer não de convencer, mas de explicar mesmo para a família quando o paciente está tão grave. Né? Por isso que isso volta no início que eu falei que o intensivista ele precisa ser paliativista, né? Porque eu brinco assim, se eu vou num oncologista, se eu vou em vocês e eu não gosto, o que eu posso fazer? Eu posso trocar de médico. O intensivista, ele entra na vida do paciente num momento de maior vulnerabilidade, que ele não escolheu para cuidar dele. Num momento de maior adoecimento, na qual uma família está desesperada, porque até é muito bom essa oportunidade aqui, porque as pessoas têm ainda uma visão muito ruim da UTI, né? Assim, de entender assim, hoje em dia a gente faz uma UTI mais humanizada. Então, assim, no momento de maior vulnerabilidade, vai vir um intensivista. Ele precisa ter uma habilidade de comunicação muito grande para entender a hora de ter essas conversas e como ter essas conversas, né? Porque muitas vezes, assim, queríamos nós que a gente conversasse de finitude no café da manhã com os nossos familiares, né? As iniciativas que essa do conversa fosse fluida, né? Bom, mas ela ainda está começando, né? Eu falo assim, nesse meu tempo de terapia intensiva e como paliativista, são raras as situações em que o paciente teve uma diretiva, onde ele falou, assim, se teve a oportunidade de conversar como ele queria ser cuidado quando ele estivesse muito doente, né? E para pegar o gancho das duas coisas que vocês falaram, a diretiva antecipada de vontade, ela só pode ser feita com uma boa informação, né? O paciente tem que entender a doença dele, o processo do adoecimento, para aí sim ele conseguir tomar uma decisão com clareza, né? Eu só consigo ter autonomia se eu tenho informação sobre aquilo. E às vezes, infelizmente, na UTI, o paciente está tão doente que ele não tem a oportunidade de falar, vão vir o familiar. Então, o intensivista vai ter que conversar com aquela família para poder entender quem é aquele paciente, o que é importante para ele, porque tem uma frase que eu gosto muito, assim, morrer nem sempre é a pior. Dependendo das sequelas e do acometimento que a doença pode ter, a morte não é sempre o pior. O sofrimento pode vir muito pior do que morrer, né? E a gente, às vezes, tem que falar sobre isso, assim, porque o valor é do outro. Então, eu tenho que tentar entender o que é valor para aquele paciente. A gente tem que tirar as nossas crenças, né? Tentar entender. Então, quando tem uma admissão na UTI, já de cara, eu gosto de conversar para explicar as reais expectativas, o quão doente a pessoa tá, sem tirar a esperança, né? Informar não quer dizer que você tira a esperança, mas você cria expectativas que são reais, né? E aí você começa a conversar, olha, aqui na UTI o tratamento vai ser esse, pode acontecer isso, isso e isso. Se acontecer isso, a gente tem esse plano A, esse plano B, e se seguir esse caminho, sempre conversas muito sinceras, né? E trazer a família para a parte da UTI, né? Como eu falei anteriormente, né, existe uma coisa que chama síndrome pós-terapia intensiva. O paciente que vai para a UTI, ele sai da UTI doente. Seja doente do ponto de vista emocional, do ponto de vista de fraqueza muscular, né? Então e a família está doente junto. Então é muito importante você conseguir cuidar dessa família que está com o seu familiar lá. Então perceber os momentos para se fazer uma reunião familiar, para tentar entender se já existia uma diretiva. Se é um paciente oncológico, entrar em contato com o médico assistente, como é que estavam aquelas conversas. E eu sempre falo assim, cuidados paliativos a gente faz em qualquer lugar. Né? A emergência, eu trabalhei em emergência há muito tempo, eu sei da correria, da demanda.
uma boa conversa não quer dizer que você tem que ficar lá 2 horas com aquela família. Não é a quantidade do tempo que você gasta, mas a qualidade daquele tempo. Mas que é mais difícil, é fato que é, Sim. né, Dani? Porque eu acho que tudo na oncologia passa pela conversa, porque a gente alinha expectativa, a gente dá um norte e a gente consegue muitas vezes prever como que vai ser o caminho. Óbvio que o caminho tem altos e baixos, mas a gente consegue dar qual que é a direção, né? Porque eu acho que é importante para a gente digerir. Tudo é muito mais difícil quando as coisas acontecem atropeladas, né? Tipo, muitas vezes o paciente tem um diagnóstico, uma piora aguda, e aí vai para um CTI, e a família que até ontem tinha uma pessoa completamente ativa, independente, funcional em casa, agora está no CTI, e aí começa a conversa de como é que vai ser e como é que não vai ser, e aí eu acho que deixa todo mundo desestruturado. Então, eu acho que conversar sempre é a máxima que a gente tem que ter, e algumas vezes essa conversa precisa ser num ambiente mais tumultuado, né? Que é quando as emoções e as expectativas estão todas muito bagunçadas, mas ainda assim vale. É interessante, Grazi, o pessoal acho que tem na cabeça UTI, vem muita intubação, né? A cabeça, né? E os momentos de fragilidade de um paciente em cuidado terminal, ele traz isso muito em xeque, porque existe um movimento físico, fisiológico, orgânico, que quando a gente está num processo ativo de morte, estudado, validado, e esse processo ativo de morte, ele traz sintomas que às vezes vem junto com desconforto respiratório, com uma respiração mais ofegante, com sintomas mais pausada, às vezes secretiva, às vezes não, e isso vai depender do suporte que está sendo oferecido para esse paciente, mas esse é o momento que a família chega e as pessoas, ao ver um paciente num processo ativo de morte, questionam, por que não intuba? Explica para quem está ouvindo a gente, e é a sua realidade todo dia, o que a intubação traz para esse paciente, qual que é o benefício desse processo, né, que na verdade a gente tenta evitar, que é um sofrimento de conexão com uma máquina de ventilação. Ótimo. A intubação, ela é um procedimento que você conecta o paciente num ventilador até que ele tenha a capacidade de sair, né? A terapia intensiva, ela é uma ponte. Exato. Ela tem que ser uma ponte para algo, né? Eu tinha uma professora que brinca assim, ponte para o nada ou ponte para o abismo não existe. Se um paciente está gravemente doente, se ele não tem capacidade de recuperar, eu não tenho que indicar uma intubação. Ponte, né? Não é uma ponte. É empurrá-lo para um abismo. É você fazer algo que você vai piorar o sofrimento dele, né? Assim, então, isso que a gente tem que entender. Eu volto àquilo que eu falo com os residentes, né? A gente tem que saber conversar sobre morte e saber identificar um paciente que está em fim de vida. Para a gente ter essas conversas com muita sinceridade e entender aquele momento, né? E é bom você colocar isso por 2 pontos. Primeiro, que cria uma ideia que a intubação é um vilão, né? Vários dias eu tenho que explicar que a família fica aquela ideia, por causa principalmente da pandemia, que a intubação era que mata os pacientes. No Covid, o povo que intubava morria. Né? Eu sempre falo, não é a intubação, é a doença que está por trás que indicou a intubação, que às vezes é tão doente e leva ao falecimento. Né? A intubação é um mecanismo para tratar uma insuficiência respiratória muito bem indicada em certas situações. Por isso eu falei da indicação. Se um paciente está muito doente e que ele está em fase ativa de falecimento, a intubação só vai prolongar um processo de sofrer. Então, ela não vai ser indicada, ela é um procedimento fútil. Até porque existem alternativas, né, Dani? Porque eu acho que quando a gente fala que não vai intubar, para uma família, a maioria das pessoas que escuta tem a noção assim, não vai fazer nada. Vai fazer nada, está aqui agonizando, que esteja morrendo ou não, porque eu não estou sabendo se ele está morrendo também, às vezes o familiar não tem esse entendimento, mas o que ele está entendendo é que se falou que não vai intubar, não estou fazendo nada. Perfeito. E obviamente que a intubação é uma parte, é uma proposta, né? Mas existem outras, né? Então, óbvio que o paciente não vai ficar desassistido quando a gente diz não vai ser intubado, né? Não, isso é excelente, porque uma das coisas que eu não gosto é de uma expressão que as pessoas usam, limite de esforço terapêutico. A gente não coloca limite para cuidar do paciente. A gente faz o cuidado adequado para aquele momento. Sim. Tanto que muitas vezes eu não gosto dessas evoluções no paciente. Não. Como se fosse cheio de não, mas o que a gente vai fazer? Parece que não tá fazendo nada, né? E dá essa impressão. Eu acho que é por isso que muito tempo criou-se esse... assim, a gente fala assim,
Se está em cuidado paliativo, significa que ninguém faz nada. Deixa lá que tá Tanto morrendo. que fica uma barreira, né? Gera um preconceito muito grande. Não coloca meu familiar no paliativo, não, porque aí ninguém vai ajudar. Ninguém vai correr, ele é o último aí na intercorrência, né? O fim de vida é uma prioridade no cuidado, né? Eu sempre falo isso com residentes. Se tem um paciente em cuidados paliativos em fase ativa de falecimento, esse paciente ele tem uma prioridade no seu plantão, porque o manejo de sintoma no fim de vida é essencial. A dor, a falta de ar. Então, se um paciente está no fim de vida e a gente já percebeu que a intubação não vai fazer bem, não significa que eu não estou cuidando dele. Eu estou me esforçando ao máximo para cuidar. Então, eu vou cuidar para que ele não tenha falta de ar, com as medicações adequadas, o posicionamento, para que ele não tenha dor, para que tenha um alívio espiritual, porque a gente não cuida só do físico. Então, esse paciente tem uma espiritualidade, o que é sagrado para ele? É importante vir um padre, um pastor, tem algum ritual religioso que faça sentido para essa família? Tem mais pessoas que gostariam de vir, né? E nesse tempo todo, quando você vai conversar, quando alguém fala assim, a família quer que faça tudo. Com certeza toda família quer que faça tudo para aliviar sofrimento e para cuidar. Né? Assim, e a família não entende o que é porque isso, a responsabilidade né? é nossa. E eles acham que o fazer tudo é entubar, levar para o CTI, que isso vai estar cuidando. E isso é uma outra desconstrução, né? A decisão técnica é médica. Nós estudamos o tratamento da pneumonia, nós estudamos o tratamento do câncer, nós estudamos uma intubação. Eu tenho que juntar isso para poder ajudar a orientar a família. Não é terceirizar, que é outra coisa que eu acho importante a gente conversar, assim, a decisão, primeiramente, lembra quando eu estava falando da doença, depois vem os valores, né? A decisão técnica de indicar se essa intubação cabe ou não para esse paciente, ela é técnica, mas entender que eu não intubei não significa que eu não estou cuidando. Sim. Muito pelo contrário. Eu avaliei de uma forma muito sistemática o meu paciente, o momento de vida e qual o melhor cuidado para ele naquele momento. E eu entendi, inclusive, que isso é deletério para ele, né? Ao invés ao invés de ajudar, vai piorar o quadro. Piorar no sentido de invadir. Sofrimento mesmo. E isso é muito interessante, porque eu brinco com os residentes assim, para intubar é muito fácil aprender. Agora, aprender a avaliar o prognóstico, aprender a manejar sintomas, aprender comunicação é uma habilidade muito maior, sabe? Assim, a intubação é um ato técnico, que não tô menosprezando a importância dela, mas tem um por trás muito grande antes de se indicar ou não uma intubação. Com certeza. Isso aí. Nossa, Dani, o papo é tão rico que a gente poderia ficar aqui facilmente algumas horas. Queria que acho que a gente pode convidar, já está convidada para a gente poder abordar alguns temas específicos aqui dentro. Eu acho que ela pode voltar para falar sobre o silêncio, porque nós estamos falando sobre comunicação. E eu gosto muito de abordar o silêncio. Cerco de silêncio, né? Que fica em torno ali. Isso, boa ideia. Quem não sabe, já vai pesquisando aí para poder ajudar. A conspiração do silêncio. A conspiração do silêncio. Eu acho muito importante. Eu queria que você deixasse um recado para a turma aqui, desse papel maravilhoso que você está exercendo aí, de comunicação mesmo, entre duas esferas inicialmente antagônicas. Ao final desse podcast, já ditas aqui, super comunicadas, né, que tem inclusive vários pontos de interseção e que precisam mesmo disso, porque eu acho que é importante a gente falar mais sobre o cuidado paliativo de uma maneira geral. Ele é a única forma da gente desconstruir essa ideia que existe de que o paciente oncológico é sinônimo de morte. É através do cuidado paliativo que eu acho que a gente vai construir conversas, ponte, que vão levar a gente para um outro patamar de conhecimento do câncer, de uma doença crônica. E morrer vamos todos, né? Essa não é uma falácia, essa é uma verdade absoluta. E a forma como vamos viver até lá, se a gente soubesse realmente o que tem do outro lado do rio o tempo todo que a gente está atravessando, acho que não precisaríamos ter essa conversa aqui. Mas de uma doença que hoje certamente está presente, prevalente, incidente e que tá na mesa do café da manhã de tanta gente, precisa ser discutida de outra forma. O cuidado paliativo é uma ferramenta, né, é uma área da medicina brilhante que eu acho que a gente precisa dar espaço, dar conversa, né, Grazi, para vários temas que tem aqui dentro. Dá seu recado para a turma aí. Eu acho que todo paciente que está lidando com uma situação ameaçadora à vida, o diagnóstico de um câncer é sim difícil, ele quebra uma expectativa de um futuro perfeito que a gente cria.
Ao ter ao seu lado uma especialidade que vai se esforçar ao máximo para te conhecer, para saber o que é importante para você, que vai cuidar da sua família e que vai estar sempre focada em aliviar sofrimento, ela vai caminhar junto com você e junto com as outras especialidades, né? Aquele texto que fala que o cuidados paliativos é um guarda-chuva, que não adianta eu só usar na hora que já está uma tempestade muito grande que eu já molhei todo. A ideia do cuidados paliativos é vir junto, vem lá do significado, que é um manto de proteção, né? Então, nada mais é do que, ao lidar com uma situação que está trazendo sofrimento, deixa eu ter uma muleta, um guarda-chuva junto comigo, um manto de proteção para esse processo de adoecimento ser menos dolorido para mim e para minha família, né? E ela deve casar junto com os profissionais de saúde. O paliativista, ele vai caminhar junto com o oncologista, ele vai caminhar junto com o cirurgião oncológico, com o radioterapeuta, para juntos trabalhar nessa trajetória do adoecimento de uma doença crônica, que o paciente vai lhe ter uma trajetória com qualidade de vida e continuar vivendo apesar do câncer. Maravilhoso. Acho que esse a gente tem certeza que todo mundo que está escutando... Ale, a Dani fala bem, verbaliza com muita eloquência, isso é muito bom, porque precisa fazer sentido. Precisa, e a gente precisa fazer as pessoas entenderem que o cuidado paliativo caminha junto. Ele não exclui a nossa participação como oncologista ou como qualquer outra especialidade aí no cuidado do câncer. Então, a palavra aqui é integração e melhora na qualidade de vida do paciente. Então, para quem está escutando, conhece alguém que não quer nem ver o médico paliativista na frente porque acha que quando ele entra, saem todas as demais especialidades, essa conversa é para você. Então, nos ajude a compartilhar, inscreva no canal, manda, né, para quem tá... Eu posso só dar outro recado também? Claro. E a terapia intensiva não é um vilão. Se você precisar ir para terapia intensiva, saiba que lá vão estar profissionais preocupados em cuidar da maneira mais humanizada desse seu momento. A terapia intensiva, ela trabalha de forma intensiva para ajudar a cuidar de um paciente gravemente doente. Não era um momento fácil, é um momento ruim, eu sei, mas ir para a terapia intensiva vai estar focado, lembra disso, também da sua qualidade de vida. A terapia intensiva, ela pode caminhar junto, sim, com o oncologista e essencial, com o paliativista também. Então, se você estiver numa UTI nesse momento, algum familiar, saiba que os profissionais lá também estão preocupados com o bem-estar, em aliviar a dor do seu paciente, do seu familiar, em cuidar de você, visando que ele possa voltar para casa. E se o destino não for voltar para casa, mas que possa cuidar para que o fim de vida seja o mais digno possível. Tá vendo aqui, por mais intensivistas com essa visão maravilhosa da doutora Daniela Brits aí, que esteve com a gente hoje nesse papo, para a gente desmistificar mais uma questão relacionada aos pacientes oncológicos. Então, acho que agradecer, né, Dani, a presença aqui. Ela vai voltar outras vezes aí para quem está assistindo. Então, nos ajude a compartilhar. A gente está aqui para ajudar os pacientes que estão nessa jornada, para que essa jornada aconteça de uma forma mais leve, mais amena e com menos sofrimento. Porque aqui pode falar de câncer, sim.